Buenos días, queridas todas y todos. Voy a hablar en português. É uma alegria estar aqui hoje de novo, falando com todos vocês sobre temas que nos tocam a todos. E eu trago um questionamento de quando assumimos um cargo como o de juiz, promotor, defensor público, estamos assumindo esse cargo porque a Constituição de nosso país prevê a existência e regula o funcionamento dessas instituições para as quais trabalhamos. No Brasil, e penso que na grande maioria de nossos países atualmente, a Constituição que juramos defender ao ingressar na carreira da magistratura é uma Constituição democrática. E não apenas isso. A Constituição brasileira, em seu preâmbulo, diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. No artigo 3º, a Constituição enumera os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso tudo está na Constituição do Brasil. Temos um projeto de país e não de sermos colônia. Acredito que nos outros países as constituições também tenham preâmbulos semelhantes. No momento em que assumimos nosso cargo como magistrados e juramos defender a Constituição, nos vinculamos a esse projeto, não mais apenas como cidadãos, mas como agentes profissionais em busca de sua efetivação. Trabalhar para quaisquer outros interesses, e não estes, implica quebrar o juramento feito, deixar de atender ao compromisso que se espera de nós enquanto membros do Poder Judiciário ou do sistema de justiça como um todo. Costumo começar trazendo essa lembrança, embora pareça estar falando uma obviedade. Há muito pouco tempo, no Brasil tivemos um governo abertamente fascista, eleito democraticamente, no que já foi mencionado como um suicídio da democracia. A continuidade desse desgoverno poderia ter significado o fim de grande parte das instituições brasileiras e a continuidade das demais apenas como forma, sem que efetivamente conseguissem cumprir as finalidades que lhes são atribuídas constitucionalmente. E foi por muito pouco que o Brasil conseguiu evitar a continuidade dessa catástrofe. A Constituição Brasileira de 1988, como toda Constituição, estabelece um projeto de país, um projeto de sociedade, a direção para onde todos os agentes de Estado devem mover sua atenção, os valores a partir dos quais devem mover-se. Podemos pensar que o Constituinte inseriu esses valores no texto constitucional, que é a carta fundante de uma sociedade, apenas para fazer um bom papel e que, na verdade, não devem ser levados a sério? Pensar assim significaria concluir que todas as instituições existem apenas pro forma e que não precisam ser levadas a sério. A esta altura, independentemente do tempo durante cada um de nós ocupa o seu cargo, cabe a pergunta: qual a direção de minha atuação como um agente de poder do Estado? Na minha atuação, quais interesses estão representados? Esta questão é filosófica e política, mas é política no sentido mais amplo.
não significa que atuamos representando diretamente os interesses de uma pessoa ou grupo, o que nos tornaria parciais. Não significa que tenhamos uma atuação, enquanto profissionais, no jogo político partidário de nosso país, mas sim que, ao sermos agentes de um poder do Estado, temos a clareza de nosso compromisso em contribuir para a manutenção saudável das instituições deste Estado e para a consecução dos objetivos deste mesmo Estado e de seus valores fundantes. Isso parece tão simples que beira a obviedade. Ainda assim, temos verificado muitos desvios nesse caminho, patrocinados por membros do Poder Judiciário, com consequências nefastas em nossa história recentíssima. Vivemos em uma sociedade na qual, para além de todas as complexidades existentes, que para fins didáticos nessa pequena fala se deixa de abordar, podemos identificar a existência, por um lado, de diversos projetos de vida, que incluem a diversidade dos povos e das culturas, e, por outro lado, a colonização da vida das pessoas por um grande projeto de morte, uniformizador, autoritário, que transforma tudo e a todos em mercadorias, que não se sensibiliza para com a vida e que se dispõe constantemente a se impor por meio da violência. Este projeto tem cooptado a vida das pessoas e, por meio de diversas estratégias de comunicação de massa, tem se infiltrado nas mentes e ganhado apoio. Porém, não promove uma cultura de paz, e sim uma sociedade na qual o preconceito e discriminação justificam a violência contra o outro, visto como tal os integrantes de grupos racializados, as mulheres, os povos indígenas e afrodescendentes, a população LGBTQIAP+, e tantos outros grupos vulnerabilizados em favor dos ganhos econômicos de muito pouco. A grande maioria dos magistrados não tem olhos nem ouvidos para esta realidade. A seleção dos membros do Poder Judiciário e das demais carreiras do sistema de justiça se dá entre as pessoas que tiveram o privilégio de cursar uma faculdade de direito e puderam se preparar para as exigências do concurso público. Toda a formação dos membros de uma elite se dá de forma que as vozes dos mais vulneráveis não são ouvidas por eles. Os detentores de privilégios permanecem cegos às opressões e violências que esses mesmos privilégios causam. Os representantes da modernidade padecem constitutivamente dos males que já mencionava o professor Henrique Dussel: a branquitude racista, o masculinismo tóxico, o desprezo pelas culturas próprias de cada povo, a presença de um ego individualista e competitivo. Se as instituições permanecerem selecionando apenas integrantes com este perfil, permaneceremos reproduzindo estruturalmente o colonialismo. É fundamental que se possam incluir no sistema de justiça pessoas com origem nos grupos vulnerabilizados, que tenhamos mais juízas e lhes sejam dadas condições para avançar na carreira, da mesma forma que aos colegas homens, visibilizando-se e eliminando-se o chamado teto de vidro. Que tenhamos mais juízas e juízes negros, que passemos a ter juízas e juízes indígenas que se reconheçam como tais, que tenhamos juízas e juízes de orientações sexuais e identidades de gênero diferentes da hegemônica. Ainda, que todos os integrantes do sistema de justiça possam receber periodicamente formação em direitos humanos focada em conhecer as vivências e o ponto de vista dos grupos e comunidades historicamente vulnerabilizados, a fim de que possam fazer uma avaliação ampla e ter clareza quanto ao que está em jogo cada vez que se julga uma questão complexa, abrangendo os interesses dos mais vulneráveis. E aqui não me refiro apenas às ações de grande repercussão, mas aos inúmeros processos penais que submetem os marginalizados, principalmente negros e indígenas, de forma bastante seletiva, e os aprisionam preventivamente em presídios superlotados. As incontáveis ações trabalhistas que os trabalhadores se veem obrigados a ajuizar para obter direitos que são sonegados pelas empresas que os empregam. E assim, tantos outros exemplos. Por fim, nossas sociedades são plurinacionais. Nelas coexiste a nação que na hegemonia percebemos como única, a sociedade dita ocidental ou branca, com suas normas e valores dominantes, coexiste com as nações dos mais diversos povos indígenas que habitam cada um de nossos países, como de outros povos tradicionais. No Brasil, temos um grande número de comunidades quilombolas, caiçaras, ribeirinhas,
O modo de vida indígena, os valores que fundamentam uma sociedade indígena, não são compreensíveis pela sociedade hegemônica, a não ser por meio de um exercício de alteridade que não todos se dispõem a fazer. Muito obrigada.